Você é Michele De Luca. Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre um assunto que eu amo de paixão, que são as constelações familiares. Muitas dúvidas, muitas perguntas, e quando essas perguntas se repetem no meu direct, eu gosto de gravar o vídeo porque aí eu consigo enviar para o maior número de pessoas, né? E aí, falando um pouquinho, né? Eu sou apaixonada por esse tema, eu estudo, eu já fui constelada. Quando eu fui constelada, fez uma mudança interna muito grande em mim. Eu passei a ser estudiosa do tema, fiz alguns cursos e hoje eu posso afirmar que eu sou consultora de constelação sistêmica. A princípio, eu estudei para aplicar nos meus negócios, né? Eu vi que todo sistema que envolve pessoas e relacionamento podem ser, né, analisados de acordo com a constelação sistêmica e amo os assuntos de terapia quântica, enfim. Então, eu faço sim alguns atendimentos com agenda limitada para quem tem interesse, pode me perguntar, vou ter prazer em auxiliar, e faço também alguns atendimentos populares para o meu propósito. Tá? A fila de espera é um pouquinho maior, mas eu gosto de fazer isso. Normalmente eu faço sob indicação, tá? Eu não divulgo muito esse trabalho, mas é uma coisa que eu amo fazer e que tem a ver com o meu propósito. Falando um pouquinho da constelação sistêmica, ela é uma ferramenta de trabalho, tá? Então, às vezes a gente ouve, o que é constelação sistêmica? Constelação é a ferramenta de trabalho. O que é o constelador? É a pessoa que sabe usar essa ferramenta de trabalho. Então, como que eu faço essa atuação, né? A maioria dos meus atendimentos são online. Então, quando eu reproduzo num campo, né, num campo neutro, eu olho aquilo que eu enxergo por um outro ângulo. Então, as funções que estão em desordem, né, quando a gente trabalha o externo, a gente também trabalha o interno. E o constelador, ele sabe interpretar o que está no campo. A gente usa, às vezes, ferramentas, bonequinhos, né, para interpretação. No presencial, muitas vezes, a gente pode até usar pessoas e tem todo um trabalho. Hoje a gente já sabe que funciona muito bem, inclusive no online, e é assim que eu atuo hoje. O que não é constelação, né? Que muitas vezes as pessoas misturam, e tem algumas pessoas que misturam pelo seu método de trabalho. Mas não é uma religião, não é um teatro e não se trata de espiritismo. A gente tem bases científicas de neurociência, de genética, atuação de física quântica. Então, quando a gente observa a vida por um outro ângulo e a gente consegue entender o que está lá embaixo do iceberg, né, da pontinha do iceberg que a gente vê, que é o nosso inconsciente, a gente consegue trabalhar de forma diferenciada pontos que a gente não estava observando. De onde veio a constelação? Né? Os dois nomes que representam e que eu gosto muito tem a Virginia Satir, que é dos Estados Unidos, né? Que ela identificou que não é um problema individual, né? Quando a pessoa vai estar com algum problema, ela vem das dinâmicas de família que acabam moldando quem nós somos e deixam marcas quando existe conflitos, quando não é saudável, né? E o mais conhecido, Bert Hellinger, que é da Alemanha, que ele trouxe uma bagagem, estudos, tendo influência de outros grupos também da psicanálise, em diversos métodos de hipnoterapia, e aí ele desenvolveu o que aqui no Brasil a gente chama de constelação familiar, tá? Então, a gente tem muitos profissionais que foram somando ao longo dos anos, atualizando as ideias, né? Porque a gente vai tendo mais descobertas, outras experiências de campo, e tudo isso vai sendo estruturado, aprimorando o conhecimento para o mundo, tá? Hoje ela é utilizada, reconhecida, inclusive, né? Até alguns convênios médicos acabam atuando. A gente tem também no campo de divórcios, advogados usam. Então, cada um vai usando a ferramenta da forma que achar adequada. E hoje a gente vai falar um pouquinho da aplicação do método, né? Que ele vai se basear no uso de representantes neutros que vão mostrar os membros da família, o grupo social ou o grupo que você quer atuar de trabalho, pode ser também, com a finalidade de trabalhar uma questão específica que vai ser escolhida pelo paciente. Então, muitas vezes a gente está com uma questão e o fundo dessa questão, a forma de resolver esse problema está mais ali no inconsciente, está escondidinho. Então, às vezes a gente fala, eu tenho um problema financeiro. E de onde vem esse problema financeiro? Quando a gente vai fazendo o método, a gente percebe que ele vem de um fundo mais específico, tá?
E como que a gente trabalha isso, né? Através do trabalho de campo, a gente vai posicionando algumas, vai fazendo a interpretação, né? Colocando as pessoas que fazem parte desse sistema, e aí a gente vai analisar o posicionamento, a distância entre os elementos, o direcionamento, o significado, e vai atuar dentro das leis sistêmicas. O que são as leis? Né? São as leis que atuam nas relações de família, que podem se estender a outros vínculos humanos, como comunidades, empresas, redes de trabalho, instituições, grupos de amigos, equipes de trabalho, tá? Então, essas leis como que funcionam? São 3 leis. A da hierarquia, que vai definir pela ordem de chegada, ou seja, os mais velhos e os mais novos no sistema. A força maior vem dos mais antigos, mas os novos são a prioridade, porque eles que levam o amor, o conhecimento para frente. E aí a gente conduz a família para um mundo mais saudável, né, para que possa seguir em frente. Então são algumas coisas que a gente vai ajustando ali para poder dar um olhar mais sistêmico. O pertencimento, que basicamente são as raízes, os vínculos, né? Ninguém quer ser excluído do sistema e muitas vezes a gente acaba fazendo isso de alguma forma e trazendo esse equilíbrio, né? O equilíbrio é para trazer o senso de justiça, a equivalência nas trocas, o dar e receber, essa dinâmica que muitas vezes está desequilibrada e que a gente ajustando consegue ter um olhar diferenciado. Então, tudo isso são referências para ver se o nosso sistema está saudável ou doente. Se você tem uma questão para trazer, provavelmente tem alguma causa ali e a gente vai investigar através do plano, né? Então, a gente vai ver o significado que a pessoa dá ao passado, a interação entre os membros da família, a gente vai ver o indivíduo e o seu meio, a gente vai gerar uma nova forma de interpretação das experiências, não é o que a pessoa viveu, é o que ela enxerga, né? Vai desprender da dor e do trauma, traz uma mudança pessoal e nas relações. Tem algumas perguntas que vão trazer reflexões profundas, autoconsciência e coerência, né? No que a gente está dizendo. Então, quando a gente fala de subconsciente, de passado, de futuro, a gente consegue observar o nosso presente de uma forma mais neutra para que a gente possa viver ele da forma que a gente deve, que é o hoje, tá? Então a gente vai auxiliar na reconstrução imaginária da sua árvore genealógica, o que vai permitir remover bloqueios do fluxo amoroso de qualquer geração ou de membro da família. Tem pessoas que têm dificuldades pessoais, assim como problemas de relacionamento, que muitas vezes são resultado de confusões no sistema familiar, que a gente chama de emaranhamento, e a gente vai desenrolar esses emaranhados. Essa confusão que acontece quando a pessoa incorpora o destino de outra pessoa da família viva ou que já viveu no passado, sem estar consciente disso. Então, às vezes, você está vivendo uma vida que não é sua. Então, você começa a ter atos repetitivos que não são seus, para cumprir e honrar, né, os membros anteriores da família que foram excluídos, esquecidos ou não reconhecidos no lugar que pertencia a eles. Então, são pequenos ajustes que a gente vai fazendo no olhar que você consegue captar coisas que muitas vezes você não consegue. E a gente vai trazer luz ao que está oculto. Então, a ferramenta da constelação familiar, ela vai fazer uma abordagem terapêutica que o propósito é trazer à luz aquilo que está escondido nos relacionamentos familiares e interpessoais. Então, vai colocar em evidência essa conexão profunda que a gente tem com a nossa família, que é inegável, muitos podem negar, né? Mas é uma ligação profunda em uma geração ou mais gerações. Então, um desafio que você está vivenciando hoje pode não vir dessa experiência de agora, pode vir de experiências passadas que a gente traz no nosso DNA, que a gente traz na nossa genética, que a gente acaba carregando, tá? Então, não só as famílias podem ser analisadas, como outros sistemas, como eu já falei, amigos, colegas de trabalho, empresas, e a gente pode transformar a cultura, né, de que o amor adoece em um amor que cura. Então, muitas vezes, é, os próprios pais, por amor, mas um amor que adoece, que não faz bem, acaba interferindo nas relações, né, futuras. Então, dependendo do evento traumático que gera um clima familiar ou organizacional, pode ser prejudicial. Então, ele é visto como um sintoma que pode ser tratado só quando você identifica a causa de onde veio. Então, o propósito, né, que você tenha uma vida mais harmoniosa, que através desse olhar da constelação familiar original, você consiga encontrar novas possibilidades, né,
para você dar lugar a cada coisa como de forma honrosa, honrando cada um que passou antes de você nessa vida e com muito amor agradecendo e seguindo adiante. Então, quando a gente assume o nosso lugar no nosso sistema familiar, as nossas responsabilidades, as circunstâncias, né? A gente abandona o comportamento infantil e dá início a uma verdadeira transformação nas nossas vidas, a gente passa a ser o adulto que devemos ser, respeitando nossa história e construindo nosso futuro de forma harmoniosa. Então, a constelação ela pode acontecer de forma individual, pode ser para um assunto particular específico, pode ser para um assunto de negócios, pode ser para empreendedores, pode ser para fazer intervenções pontuais e breves, então é tudo muito rápido, você pode fazer mais vezes, mas normalmente um atendimento as pessoas já gostam, porque já conseguem observar coisas que não estavam observando, e mudando o olhar, você muda os seus resultados de curto e de longo prazo. Então, vai ter uma ficha de anamnese antes do atendimento, onde você vai pontuar algumas coisas que já vão adiantar o processo. E aí, o atendimento online ele dura em torno de 40 a 1h20, mais ou menos. Num processo, tudo depende, é individualizado, não tem um padrão, porque tudo acontece dentro desse atendimento, né? E nesse atendimento você vai conseguir ver que onde tem sistema, onde tem relacionamento humano, você pode levar essa dinâmica da constelação. Então, são várias informações que são trazidas, né? A dinâmica, muitas vezes, aquilo que você tem consciente, você vai trazer para o plano, mas é o que está no inconsciente, como você enxerga, né? Que vai fazer com que a gente vai fazendo algumas transformações. Então, muitas vezes a gente vai ouvir algo, a gente vai ver algo, mas tem algo escondido ali nas informações não verbais que nós vamos captando e que vão aparecendo os problemas verdadeiros que às vezes a gente não quer mostrar, né? E que vai trazer essa solução. Como eu gosto muito de contribuir, dentro desse vídeo eu vou deixar um texto da Virginia Satir, que eu amo de paixão, que é para mostrar que cada um de nós temos um lugar no mundo, que a gente deve honrar e respeitar sim nossos antepassados, e a melhor forma de honrar é agradecendo a vida que eles nos deram e pegando as rédeas das nossas vidas e jogando para frente, para a gente construir um futuro lindo e dar a continuação da vida, né? Através dos nossos filhos, enfim, da contribuição que a gente deixa no mundo. Então, finalizo a apresentação aqui falando esse texto que é: eu sou eu. Em todo mundo não há ninguém igual a mim. Há pessoas que têm alguns talentos iguais aos meus, mas a natureza de ninguém se compara à minha. Por essa razão, tudo que sai de mim é meu de verdade, porque eu sozinho fiz a escolha. Eu sou dona de tudo que diz respeito a mim. Meu corpo, inclusive, tudo o que ele faz. Minha mente, inclusive todos os meus pensamentos e ideias. Meus olhos, inclusive as imagens de tudo o que contemplam. Meus sentimentos, seja quais forem. Raiva, alegria, frustração, amor, desengano, excitação. Minha boca e todas as palavras que delas provêm. Gentis, doces ou ásperas, próprias ou impróprias, minha voz, ruidosa ou suave, e todas as minhas atitudes com os outros ou comigo mesma, sou dona de minhas fantasias, meus sonhos, minhas esperanças, meus temores. Sou dona de todos os meus triunfos e sucessos, de todos os meus fracassos e erros. Porque eu sou dona de mim, sei o que se passa no meu íntimo, então gosto de mim, sou afetuosa comigo em tudo que me diz respeito. Desse modo, possibilito a mim trabalhar como um todo para o meu bem. Sei que há em mim alguns aspectos que não conheço, mas enquanto eu for terna e afetuosa comigo mesma, poderei, com coragem e esperança, procurar soluções para os enigmas e meios de descobrir mais de mim. Seja como for que eu pareça e me comporte. O que quer que eu diga e faça, pense, sinta em dado momento. Tudo isso sou eu. É autêntico e representa onde estou neste momento. Quanto mais tarde recordo como pareci e me comportei, o que disse, fiz, pensei, senti, talvez algumas partes revelem-se inadequadas. Jogo fora o que não me serve, guardo o que foi aprovado e invento algo novo para substituir o que descartei. Vejo, ouço, sinto, penso, falo e faço.
Tenho as ferramentas para sobreviver, para ficar perto dos outros, para ser criativa e compreender o mundo das pessoas e as coisas fora de mim. Eu sou dona de mim. Esse texto é muito especial, porque muitas vezes a gente esquece, né, que nós somos quem somos, somos únicos e não estamos no mundo por um acaso. Se de alguma forma eu puder te auxiliar, eu vou ter um grande prazer de fazer isso. Não deixe de entrar em contato. Muitas vezes a gente vai ter que olhar como que funciona a nossa agenda, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar adiante as palavras. Eu tenho certeza que as pessoas certas vão se encontrar e que de alguma forma eu possa contribuir nessa troca, né, que a gente está nessa vida maravilhosa, para que a gente possa ser pessoas melhores. Muito sucesso para você, espero ter te ajudado, te passado um pouco da visão de como funciona a terapia quântica, a consultoria de constelação sistêmica e equilíbrio emocional, que eu amo fazer.